E sob essa perspectiva, é muito importante que os licitantes eles se atentem a ler o edital, né? E não só o edital, mas todos os anexos que fazem parte dele, né? Pois a omissão dessa cláusula, ela tem um grande impacto na proposta, seja dele e seja dos demais licitantes que estiverem atentos a essa particularidade, né? Olá! E hoje é dia de estreia aqui no Boletim Diário. E estamos recebendo ela, que é servidora de carreira do Tribunal de Justiça do Sergipe, especialista em direito público e também especialista em licitações e contratos. Seja muito bem-vinda pela primeira vez aqui no Boletim Diário, a professora Nathalie Vasconcelos. Uma pausa aqui neste vídeo só para avisar que as inscrições para Porto Alegre já estão quase acabando. Se você não sabe ainda do que eu estou falando, no dia 11 de agosto estaremos em Porto Alegre num workshop totalmente gratuito falando sobre a nova lei de licitações. É imperdível, então se você é de Porto Alegre e região, não perca essa oportunidade de participar dos tradicionais eventos presenciais aqui da Forset. A gente se encontra lá, dia 11/8. E agora, continue aí com o vídeo. Olá, Ricardo. Olá, equipe Forset. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. O mesmo eu digo, obrigado por sua agenda, por ter atendido aí ao nosso convite, e até porque o seu tema ele é importantíssimo aí, viu, Nathalie? Faz tempo que eu não vejo aí a comentários seguindo essa linha. Então, eu amo este quadro justamente por isso, para a gente trazer conhecimento aqui para quem é do mundo das licitações. E hoje nós vamos falar aí, né? Você trouxe aí o tema, né? As implicações da ausência de cláusulas de reajuste no edital. Nathalie, por favor, o espaço é todo seu. Obrigada, Ricardo. Então, eu trago aqui de pronto dois pontos importantes, né, que eu posso classificar como implicação negativa decorrentes da ausência da cláusula de reajuste, tanto no edital quanto no contrato. A primeira delas é a impossibilidade de uma inclusão posterior à disputa dessa cláusula no contrato, né, em decorrência da aceitação dessa regra de não reajustamento. A segunda seria a necessidade do fornecedor bem estudar, na fase ainda da seleção do fornecedor, do risco dessa ausência, para embutir esse risco no seu preço, né, para que lá no futuro não haja descontinuidade do contrato e ele não venha a ser penalizado por conta disso, né? Ricardo, a gente sabe que o reajuste, um dos instrumentos para a materialização do direito constitucional de manutenção das condições efetivas da proposta, ao lado da repactuação e do reequilíbrio, né, ou revisão, ela tem, por expressa previsão legal, uma natureza essencial, obrigatória, né, seja sob a égide da Lei 8666, seja sob a égide da nova Lei de Licitações, a Lei 14.133 de 2021, né? E ela, por ser obrigatória, significa dizer que não há discricionariedade para o gestor em incluir ou não a cláusula de reajuste. Isso é uma obrigação que ele tem, né? E sob essa perspectiva, é muito importante que os licitantes eles se atentem a ler o edital, né? E não só o edital, mas todos os anexos que fazem parte dele, né? Pois a omissão dessa cláusula, ela tem um grande impacto na proposta, seja dele e seja dos demais licitantes que estiverem atentos a essa particularidade, né? Então, o que é que a gente aconselha é que realmente o licitante leia tudo e, detectando a ausência dessa cláusula, ele ofereça a impugnação no prazo correto, né, no momento oportuno, para que ele não seja prejudicado. E por que essa ausência gera impacto? Né? O impacto aqui, ele decorre de um risco que é imposto ao fornecedor, né, dele não conseguir executar fielmente o contrato, em virtude da certa desvalorização da moeda. A gente sabe que a inflação ela é um evento certo, né? Então, todo ano a moeda vai desvalorizar, ele vai precisar rever o contrato dele, né? Então, se ele percebe a ausência e ele se cala, né, ele permanece inerte, ele vai ter um prejuízo durante a execução do contrato. E esse risco, ele sendo um fornecedor responsável, né, ele não pode ser ignorado, né? Então,
ou ele vai cumprir o contrato tendo um prejuízo, caso ele ignore, né, a ausência da cláusula de reajuste, ele vai executar, vai cumprir com as obrigações dele e vai ter um prejuízo, né? Não vai ter lucro, no mínimo, ou não vai ter lucro, mas vai ter um prejuízo ainda maior. Ou ele vai ficar impossibilitado realmente de cumprir o contrato e aí sofrer penalidades, que é o mais grave, né? Então, essa constatação, ela gera uma preocupação. Concorda comigo? Com certeza, Nathalie. E, ô Nathalie, até mesmo antes de você continuar aí a sua linha de raciocínio, porque senão eu esqueço aí também, e é sempre bom a gente falar das ações, né, do entrevistado aqui também, onde ele participa. E eu vejo aqui também que você é membro aí de um subcomitê. Você poderia falar um pouquinho também, Nathalie, por favor? Sim, claro. Eu faço parte do subcomitê de execução contratual, né, e ele está dentro do Comitê de Governança das Contratações Públicas da Rede Governança Brasil, a RGB, né? Além desse grupo, eu participo também como parceira da Escola da Licitação, né, de um grande amigo meu aqui de Sergipe, Bruno Maciel. E tem um Instagram recente, mas bem robusto, pode dizer assim, né? Sobre contratos administrativos, que é a área que eu gosto, apesar de a gente nessa área ter que saber tudo, né? De todas as fases, a fase preparatória, a fase da seleção do fornecedor, a fase de execução contratual, essa parte é que realmente, sim, pega meu coração. Então, é o que eu falo nas redes sociais, é sobre os contratos administrativos. Perfeito. E, Nathalie, e retomando aí sua linha de raciocínio, eu sempre, meu papel aqui também, né, aproveitar ao máximo aí a sua agenda aqui conosco, mas se você puder encaixar aqui também dicas tanto para o servidor público como para o licitante que nos acompanha aqui também, referente a essa ausência, né, da cláusula de reajuste nos editais. Por favor, Nathalie, o espaço é seu. E aí, como eu estava dizendo, essa é uma constatação, né, esse risco que é trazido para o fornecedor com a ausência da cláusula de reajuste, é uma constatação que preocupa, né? E aí o licitante ele pode perguntar, Nathalie, mas lá atrás você disse que o reajuste é um direito constitucional, né? A matriz dele é constitucional. Por que eu não posso solicitar essa inclusão posteriormente, né? E aí, o que eu te digo? Em que pese seja um direito constitucional, né, de o fornecedor ver rígida todas as condições efetivas de sua proposta durante toda a execução do contrato, esse direito ele não é absoluto, tá? Pois ele está na esfera de disponibilidade do particular, tá? Então, o gestor ele tem a obrigação legal, né? Está lá na 8666, está na 14133, como cláusula obrigatória a inclusão do reajuste. Então, o gestor ele tem a obrigação, como eu falei anteriormente, não tem discricionariedade para ele. Mas o fornecedor, enquanto particular, ele pode dispor desse direito, tá? Então, por essa razão, eu não vejo como a gente incluir essa cláusula de reajuste no momento posterior. E aí, para desenhar um pouco melhor a impossibilidade dessa inclusão, eu tenho dois motivos, tá? O primeiro, a lei exige que a cláusula ela conste obrigatoriamente tanto no contrato quanto no edital, tá? Então, se o licitante ele percebe a omissão da cláusula do reajuste e ele não impugna o edital, meu entendimento é que ele aceita a regra de não reajustamento. Então, esse preço ele vai passar a ser fixo e reajustável, né? Acontece também da gente ver editais que ou é omisso ou que já traz a informação clara de que o preço será fixo e reajustável. Então, o fornecedor ele precisa estar atento a isso, ele precisa conhecer a lei, né? E muitas vezes, sei lá, o órgão tem muita coisa, ou alguém se passou, né? É um edital antigo, não copia e cola, não percebeu que tinha que fazer a correta inscrição da cláusula de reajuste. Então, o fornecedor ele precisa lá impugnar, né, e mostrar para o servidor, oh, você esqueceu isso aqui, né? É obrigatório, você não pode escolher colocar ou não, por favor, né? E essa é a atitude do fornecedor cauteloso, né, responsável. E aí, como eu falei, ele tem a possibilidade de abrir mão. É prudente? Não, porque ele vai ter um ônus financeiro muito grande lá na frente, mas ele pode também quedar silente e responder, né, por isso, não é o recomendado.
O segundo motivo pelo qual eu acredito que não pode haver essa inclusão tardia, eu chamo, né, é que formalizar um aditivo no contrato para a inclusão dessa cláusula fere dois princípios basilares das licitações. O primeiro, que é da obrigatória vinculação ao instrumento convocatório, né, que com a nova lei a gente vai dizer que é o princípio da obrigatória vinculação ao edital, que a gente não vai ter mais instrumento convocatório. E o segundo seria o princípio da isonomia entre os licitantes. Porque, veja, Ricardo, se todos concorrem, né, na licitação, sabendo que esse preço não será reajustado, essa informação, com certeza, ou ao menos deveria ser levada em consideração, né? E isso vai refletir muito provavelmente no preço. Então, eles vão considerar esse risco. O mercado não perde dinheiro, né? Não deveria perder dinheiro. Ninguém vende para o governo para fazer doação, né? As pessoas vendem seus produtos, né, para ter lucro. Então, se o fornecedor ele percebe que não existe cláusula de reajuste e ele não impugna, né, como eu falei, ou ele até impugna, mas recebe uma resposta negativa, e assim decide participar do certame, ele aceitou essa condição. Né? Então, ele não pode lá na frente, depois de já encerrado a disputa, de já tendo encerrado todas as etapas do jogo, vamos dizer assim, ele alterar a regra. Né? Para todo mundo lá atrás, durante a disputa, não haveria reajuste. Então, eu, enquanto fornecedora, vou pegar esse período eu tenho uma previsão de 5, sei lá, na nova lei de licitações, chegar até 10 anos, 35 anos de contrato. Eu vou pegar esse período de possível vigência contratual, vou fazer uma estimativa de quanto vai ser a inflação, que é um pouco difícil, né? De ter esse parâmetro, essa estimativa a muito longo prazo. Eu vou colocar esse risco, essa possível margem de valor que eu não vou ter concedido a mim pela administração, eu vou jogar no meu preço, para que eu não tenha um prejuízo. Né? Então, eu vou já colocar isso na minha proposta, o meu colega vai colocar na proposta, aí o outro licitante não coloca, tem o menor preço, vence a licitação, e aí quando ele vai assinar o contrato, ele vai pedir para que seja incluída a cláusula de reajuste, porque ele esqueceu lá atrás. Assim, além de não ser justo, né, fere realmente isonomia. Né? No meu ponto de vista, isso assim, beira a fraude. Né? Não compreendo como possível a gente incluir depois de já encerrada todas as etapas do jogo. Então, eu destaco aqui que, muito embora esse seja o meu posicionamento, o posicionamento de alguns doutrinadores, há quem entenda que é possível, diante da ausência, por ser uma regra constitucional, tá? O que é que se eu puder dar um conselho aos licitantes, né? Porque aqui a gente fala mais para os licitantes. E é importante essa fala porque nós, servidores públicos, trabalhamos com isso diariamente e nós temos talvez mais condições, né? Temos procuradorias, temos colegas que dão aula, a gente tem muito curso à disposição, que também tem para licitante, mas normalmente esse pessoal, eles têm um conhecimento mais voltado para aquele momento ali da disputa, né? Não consegue enxergar um espectro maior. Então, esse canal é importante para que a gente traga, aqui do lado de cada servidor, traga essas pontuações para que eles ampliem, né, o conhecimento e percebam que é preciso ter um conhecimento mais aprofundado, mesmo que ele esteja ali apenas para vender. Então, realmente ele precisa se preparar. E como é que ele se prepara? Lendo o edital. Procurando ajuda, seja de advogados, especialistas, sendo de consultores, né, de empresas que realmente conheçam do assunto. Então, o que é que eu posso dar aqui de conselho? Leia o edital, impugne no prazo correto, não deixe o problema acontecer, porque a gente não sabe qual vai ser o entendimento do órgão. Né? Ele pode entender, como tem jurisprudência do STJ, a Procuradoria-Geral do Estado aqui do meu estado tem parecer nesse sentido de que, diante da ausência, seria possível a inclusão. Eu já entendo que não cabe, então vai de órgão para órgão. Não, esse risco, eu não acredito que seja possível um fornecedor correr, sabe? Outro conselho também que eu dou é que impugnou, teve negativa dessa impugnação e ainda assim escolheu participar do certame, né? Como eu falei lá no início, assim, estude muito bem
os efeitos desse preço fixo e reajustável, né? A vigência dos contratos com a 14.133, ela se alongou, né? E ainda que a gente não tenha um reajuste nesse contrato, vai ser possível reequilibrar, mas para reequilibrar a gente precisa que ocorra o fato gerador do reequilíbrio, que é diferente do reajuste, né? Então, assim, tudo começa com a leitura atenta do edital, né? O fornecedor vai ter uma relação com a administração que pode durar anos, ter vários problemas, penalidades até graves que podem prejudicar a empresa, a vida da empresa, né? Tudo por conta de uma leitura atenta que o fornecedor pode ter lá no edital, né? No momento impugnar direitinho ou fazer lá, solicitar os esclarecimentos para evitar problemas futuros. É isso aí, Nathalie. Eu vou complementar aí a sua fala. Então, a dica que você deixa é uma boa leitura e eu vou complementar aqui. E também não deixar de seguir, está aparecendo aqui embaixo, a professora Nathalie. Você muito bem mencionou aí que você busca, né, sempre contribuir com os fornecedores, né? Aí em sua fala você já trouxe aí boas dicas. E, pessoal, você, fornecedor que acompanha aqui o nosso canal, lá ela distribui muita jurisprudência, o pensamento dela. Então, não deixem de acompanhar também o Instagram da professora Nathalie, que está aparecendo aí. E você, gestor, aproveite essa experiência, né? Vamos fazer aí essa rede cada vez mais ampliar aí, para que a gente. Eu acho que isso é sempre bom lembrar, né? Estamos todos com o mesmo objetivo, cada vez mais aprimorar as contratações públicas aí. Professora, foi um prazer recebê-la aqui. Se possível, eu vou pedir aí as suas considerações finais, aí depois eu encerro aqui este nosso bate-papo, que eu tenho certeza que é só a primeira etapa, que você vai aparecer várias e várias vezes aqui conosco, professora. Ricardo, eu quero agradecer imensamente o convite. Digo que fiquei extremamente honrada e lisonjeada. Eu estou começando esse movimento agora, né? Eu sou mais da escrita do que do aparecer em vídeo, né? Mas o mundo hoje é digital e a gente precisa estar aqui, não tem para onde correr, né? E o recado que eu quero passar é que o contrato administrativo ele é formado para atender o interesse público, né? Não tem a pretensão de enriquecer a administração pública, muito menos de quebrar empresas, né? De fazer com que o fornecedor ele seja visto como um vilão, né? Então, assim, hoje com a 14.133, essa visão endemoniada, vamos dizer assim, da relação administração com fornecedor, ela foi deixada de lado, né? Hoje a gente vai poder realmente conversar com o mercado, trazer o mercado para a nossa realidade, para que a gente entenda o que é que efetivamente é possível contratar para que a nossa demanda seja atendida, né? E, no final das contas, a sociedade receba realmente o serviço bem feito, né? Um objeto de qualidade, que é essa a intenção da contratação pública. Então, eu espero que outras oportunidades, né, surjam. Foi um prazer, né? Espero ter ajudado. Obrigada. Com certeza contribuiu bastante. Mais uma vez eu agradeço a sua agenda em nome de toda a família Forset aí, professora. Com certeza você vai aparecer aqui ainda várias e várias vezes. E, senhoras e senhores, gravem este nome aí, ó, professora Nathalie Vasconcelos. Você viu aqui pela primeira vez, mas com certeza você vai ver ela várias e várias vezes, e não só neste canal. Professora, foi um prazer recebê-la e com a sua vinda, reforçamos o compromisso de que licitação é o nosso negócio. Muito obrigado, professora. Obrigada, até logo. Terminamos aqui então a entrevista com a professora Nathalie Vasconcelos e como vocês bem viram aí, ela comentou que é a primeira vez que ela está aparecendo aqui nas câmeras, né, na telinha. E se você que acompanha aqui o nosso canal também tem um bom conteúdo, assim como a professora Nathalie, não deixe de entrar em contato. Mande um direct, né? Aqui está aparecendo aqui embaixo os nossos contatos aí. Envie para nós qual o seu tema, o que você deseja transmitir aí referente ao tema
licitações públicas. A gente te espera e com certeza o próximo vídeo pode ser com você.